Olá pessoal, meu nome é Luhanda, sou médica cardiologista do INCOR e uma das coordenadoras do III. Hoje estou aqui com a doutora Luciana Dourado, tudo bem, Lu? Tudo bom, Lu? Tudo jóia? A doutora Luciana, ela é médica assistente do Núcleo de Coronariopatias Crônicas do INCOR e é pesquisadora do Núcleo de Angina Refratária. Ela possui uma ampla experiência com esses pacientes e tem diversas publicações em reabilitação nessa seara. Vamos conversar um pouquinho, Lu? Vamos! Bom, primeiro é um prazer participar desse projeto e especialmente nessa temática, uma vez que a gente vai poder conversar e compartilhar um pouco da experiência do grupo e com dados que ainda estão sendo publicados, então é uma área bastante nova e com mudanças aí em paradigmas em relação a essa população. Doutora Luciana, gostaria que você apresentasse pra gente o conceito de angina refratária, que muita gente ainda tem dúvida, né? Haja vista que temos um amplo arsenal terapêutico, né, em doença coronária. Agora, depois da publicação do Orbita 2, a gente sabe que as intervenções elas são eficazes em tratar sintomas dos pacientes, mas quando de fato o paciente é refratário a todo o tratamento disponível? Bom, Luhanda, o diagnóstico de angina refratária, ele envolve, por conceito, 3 critérios. Então, existe um critério clínico, ou seja, o indivíduo ele tem que apresentar angina de difícil controle, que traga prejuízo de qualidade de vida, na vigência de um tratamento clínico otimizado, e isso é muito individualizado, quer dizer, o tratamento clínico ele depende muito da tolerância do paciente às medicações disponíveis no seu serviço, e com adequado controle de condições clínicas associadas. Além disso, com angina que aconteça em decorrência de isquemia do miocárdio documentada por algum teste funcional. E um critério anatômico, então seria um terceiro critério, em que você teria a anatomia coronariana não elegível para algum procedimento de revascularização, seja porque não existe doença obstrutiva, ou seja porque você já esgotou a possibilidade de alguma intervenção naqueles pacientes com doença difusa de uma forma geral. Tá, e aí quando você fala de doença não obstrutiva, seriam aqueles pacientes que têm ali 50 para menos de obstrução, muitas vezes nem tem. Os pacientes com angina microvascular, né? Exatamente. Vasoespasmo, eles também entram nessa jogada. E entram num outro espectro que é bem menos estudado do que aqueles pacientes com doença coronária difusa. Mas sim, eles também entram nessa conceituação. Inclusive, é uma subpopulação que tem sido extensivamente estudada nos últimos anos. Em se tratando dos pacientes com anatomia complexa, né, com doença coronária aterosclerótica mesmo, que é a nossa prática, e são os pacientes mais graves, né? Como que você lida diante de um paciente que tem lá uma anatomia, uma DA derradeira, né? Frequentemente a gente vê no ambulatório, né? A sua rotina isso, né? Exato. E aí você vê aquele leito distal muito fino, já revascular, sem factibilidade técnica de confeccionar um enxerto, ou um paciente que tem ali as artérias tão finas também que não se consegue colocar stent ou se colocar, né? O paciente muitas vezes já tem tudo isso, né? Ele já vem para você revascularizado cirúrgico, com vários stents, tendo reestenose e anginando, com péssima qualidade de vida. Como que funciona isso na prática? Então, esses pacientes, na verdade, eles são um desafio, né? E é o modelo de paciente que muita gente tem medo, justamente porque eles estão no fim da linha da doença coronária. Apesar disso, a maior parte deles ainda tem função preservada, e é muito interessante isso, né? Então, eles morrem assim como a população com doença arterial coronária de uma forma geral, então eles não têm uma mortalidade a mais por ter doença mais avançada, do ponto de vista anatômico, mas em contrapartida eles têm uma qualidade de vida muito ruim. E aí que o nosso grupo, quer dizer, que o médico que trata essa população age, na verdade, na mudança de qualidade de vida. Então, uma vez que você esgote possibilidades, e a medicina ela traz isso, então você acaba esgotando possibilidades convencionais, vamos dizer assim, você tem que ir em busca de terapias complementares ou até terapias alternativas, sejam elas experimentais ou já consolidadas, para que você traga alguma melhora de qualidade de vida nesses pacientes. Que o Dr. Golda sempre fala no ambulatório, né? Para pacientes excepcionais, condutas excepcionais. Exatamente. Não é mesmo?
Tá certo. Fala um pouquinho da sua prática. Quais são os métodos que você utiliza para poder avaliar esse paciente, né? Seja ergospiro, teste ergométrico, né? A função que você já falou. E quais são os limiares que a gente considera ali aceitáveis, né? Você consegue controlar isso com frequência ou não? No primeiro momento, a gente sabe que essa reabilitação ela vai ser realizada dentro do hospital, né? De um centro que tem ali profissionais da saúde, que estejam preparados para uma possível intercorrência. Mas como que funciona, né? Essa avaliação inicial e depois liberar o paciente para seguir a vida, porque dá qualidade de vida para que ele consiga se exercitar na sua academia, ao ar livre. Como que funciona tudo isso? Bom, a reabilitação, ela já é uma terapia complementar ou adjuvante no tratamento clínico da doença coronária de uma forma geral. Ela tem níveis de indicações fortíssimos, com evidência em redução de mortalidade e hospitalização. Inclusive, só te interrompendo, claro, a gente tem até dados, né, que dizem que a reabilitação, né, baseada em exercício físico no paciente com angina, ele é mais custo-eficaz do que a própria angioplastia, né? E é uma coisa que a gente não fala. E muito mais completo. E muito mais completo, porque você trata tudo, né? Tem toda uma fisiopatologia, porque a aterosclerose, ela existe, ela está lá. Enquanto que o stent, né, ele trata ali pontualmente, né? Então, exato. Realmente... Então, diferente da indicação na doença coronária, em que isso está muito bem estabelecido na literatura, na angina refratária, em sendo uma população um pouco diferente, até pelo limiar de sintoma muito baixo, embora exista já há mais de 2 décadas, uma orientação, uma suposta orientação de benefício. Os dados de realmente segurança e até efetividade da reabilitação baseada em exercício nessa população era bem restrito. A primeira publicação ela tem pouco mais de 10 anos e era um grupo pequeno. Foi o primeiro estudo que, de fato, conseguiu avaliar pacientes portadores de angina refratária submetidos a um programa de reabilitação baseada em exercício durante 8 semanas, mostrando que, embora não tenha havido de fato uma mudança na percepção do indivíduo de melhora da angina, houve melhora na performance e tempo de exercício. Então, baseado nesse estudo, surgiram algumas indicações, mas ainda muito receio por parte dos clínicos, dos cardiologistas, em, de fato, prescrever o exercício para essa população, com uma preocupação de eventos durante a atividade física. E aí entra a experiência do nosso grupo, envolvendo não só a equipe da angina refratária, mas a equipe da reabilitação também, em que nós conseguimos também reproduzir um estudo em pacientes com angina refratária. E isso, com esses dados que nós temos atualmente, já com algumas publicações realizadas e algumas em andamento, nós conseguimos suportar a indicação que acabou sendo incluída na última diretriz de reabilitação, de que sim é indicada a reabilitação cardíaca em pacientes com angina refratária, ainda com um grau de recomendação baixo, baseado em opinião de especialista, mas isso já é muita coisa para uma população que tem muito pouca opção terapêutica. Então, como é que nós fazemos isso? Acho que essa é a grande questão, né? É possível fazer? Sim, é possível fazer, desde que você tenha todo um aparato, toda uma infraestrutura para que isso seja feito de forma segura nos pacientes, né? Então, necessariamente, precisa que seja feito no ambiente hospitalar, o paciente monitorado com telemetria, com uma equipe multiprofissional, isso é extremamente importante, com médico, com profissional da educação física. E, claro, se você conseguir oferecer ainda, além do exercício em si, todo um recurso de reabilitação, com suporte psicológico, nutricional, isso ainda adiciona benefício. Sem sombra de dúvidas, que muito da falta de percepção de melhora, né, vai da parte psicológica, que está abalada com todo o direito do mundo, né? E isso também é um dado que é bastante relevante numa publicação do grupo, em que demonstrou que a prevalência de depressão em populações com angina refratária é extremamente elevada, e não é à toa. Quer dizer, o indivíduo, ele trabalha, ele executa tarefas domésticas muitas vezes com angina, então tem uma qualidade de vida extremamente prejudicada e com medo da morte, porque isso é real. Então não tem como você individualizar as questões tanto física como psicológica. E uma vez que você selecione esse indivíduo e consiga incluí-lo num programa de reabilitação hospitalar, porque para essa população é necessário,
idealmente você tem que realizar uma avaliação funcional, né? Até para que você faça uma prescrição segura desse indivíduo. E diferente dos pacientes com doença coronária de uma forma geral, em que você consegue fazer uma prescrição baseada em limiares, aqui a situação ela difere um pouco. A experiência do grupo mostrou, e isso os dados das nossas publicações também corroboram, eles têm um limiar de angina muito baixo, né? E muitas vezes eles nem alcançam, nem atingem num teste ergospirométrico o primeiro limiar, que seria a partir de onde você idealmente prescreveria uma atividade física considerada de moderada intensidade, né? Então, como é que eu vou prescrever a atividade física, o exercício para um indivíduo que tem angina com limiar muito baixo? É possível? Qual é o risco disso? Então, a primeira coisa é que sim, é possível, né? E mesmo que eu trabalhe dentro do meu limiar de angina, né, nós conseguimos demonstrar que você não traz lesão miocárdica. Então essa é uma outra publicação do grupo que mostrou que treinando no limiar de angina, com um grau 3 em 10 de tolerabilidade de dor, você não reproduz dano muscular com elevação de troponina. Isso traz alguma segurança pra gente. Interessante, né? E esse grupo que treinou mesmo em limiares de angina, quer dizer, nós respeitamos a tolerabilidade da angina. Então, fizemos uma graduação e é o que a gente recomenda, quer dizer, você permite que esse paciente treine, embora isso difira um pouco da recomendação de diretriz, em que você deveria, teoricamente, treinar 10 batimentos abaixo do limiar de angina. Exatamente. Aqui é praticamente impossível. Né? Então, nós permitimos que esses pacientes treinassem com angina, respeitando uma graduação 3 em 10. E, claro, à medida que você vai piorando, você reduz ou até interrompe, faz uso de nitrato, isso em sessões aeróbicas, né? E as sessões aeróbicas recomendadas, baseado no protocolo que nós usamos, foram de 30 minutos. E respeitando aqui, e é extremamente importante que se respeite o período de aquecimento e desaquecimento. O período de aquecimento, porque você consegue induzir um pré-condicionamento isquêmico, então reduz a isquemia sequencial, e na recuperação, quer dizer, no desaquecimento, você diminui a chance de fazer hipotensão e aumentar a chance de isquemia. Então, é extremamente importante nesse grupo que você oriente ou que você observe que ele faça um aquecimento e um desaquecimento prolongados, né? E que você pode permitir, desde que, claro, você tenha uma estrutura que ele treine no limiar de angina, embora o ideal é que você consiga respeitar os 10 batimentos abaixo do limiar de angina, tá? E um outro dado bastante interessante que nós observamos também é que na sequência do exercício aeróbico, o protocolo é composto de exercício resistido, né? Eu já ia perguntar sobre o exercício resistido. E que é fundamental. Eles podem fazer? Como funciona? Então, eles podem, e é extremamente interessante que na população treinada, eles não tiveram angina durante o treinamento, né? Eles não tiveram angina no exercício resistido. E durante o aeróbico, sim. Exato. Nossa, é muito interessante esse dado. No exercício resistido, é claro, respeitando a intensidade do exercício e evitando manobra de valsalva, porque também você pode desencadear isquemia nesse momento. Então, e tudo de forma assistida por uma equipe de reabilitação. Mas sim, então a recomendação nossa é de atividade física, ou exercício físico, composto tanto por atividade aeróbica quanto resistida, combinadas, porque elas acrescentam benefício, né? Exatamente. E embora o nosso objetivo seja de melhora de angina, talvez o período de protocolo que nós utilizamos nesse estudo inicial de 12 semanas talvez não tenha sido suficiente para observar uma grande melhora de sintoma, mas apesar disso nós conseguimos observar melhora de tolerância ao esforço. E sem sombra de dúvidas a vida desses pacientes deve melhorar assim... E lembrando que o exercício, ele não tendo efeito cumulativo, ele precisa ser feito regularmente. Né? Então, obedecendo aí o mínimo de 150 minutos semanais, né, distribuídos de forma regular ao longo da semana.
E lembrando que nessa população é extremamente necessário todo um recurso de uma equipe multiprofissional. Acho que isso também é a mensagem que tem que ficar, é que é possível, desde que respeitada todas as condições necessárias para que seja seguro. Porque a experiência do grupo mostra que é seguro. Nós não tivemos eventos adversos, foram treinados quase 50 pacientes e nós não tivemos eventos adversos durante o treino, mas nós respeitamos o limite de cada paciente e nós tivemos toda uma monitorização dos treinos. Perfeito. A partir de que ponto você consegue liberar esse paciente para fazer o seu exercício, né, na sua casa, na sua academia, ao ar livre que seja? Luhanda, eu acho que nessa população, enquanto muito sintomática, você não consegue fazer isso, exercício não supervisionado. Então, nós não temos esse dado, né? Até porque é uma população muito pouco estudada. Então, a segurança que nós temos em liberar esse paciente é exercício supervisionado. Exercício não supervisionado, a princípio, eu não liberaria esse paciente, a não ser que ele tenha sido um refratário e que com o protocolo de reabilitação, ele tenha melhorado tanto que eu consiga, enfim, liberá-lo. Quer dizer, com uma tolerância ao esforço maior, com limiar de angina bem distante dos limiares ventilatórios, por exemplo, e aí ele entra num grupo de doença coronária crônica de uma forma geral, entra com uma prescrição de um exercício de pacientes de uma forma geral. Ele não entra com as peculiaridades do paciente com doença refratária. Então, a gente poderia até considerar esse paciente refratário, porque uma vez que ele teve esse diagnóstico, a gente já sabe que não há factibilidade técnica, ele já foi refratário ao tratamento médico, né? Mas que está numa condição de melhorado, de repente estável, né? Porque é tudo tão novo, né? Sim. A gente tem realmente que pensar, né? Em que categoria? Porque ele não é simplesmente um paciente com doença coronária crônica, mas você de repente conseguiu trazer ele para aquele risco basal da doença coronária crônica. É mais ou menos esse racional, Lu? Eu acho que a condição de refratariedade ela é dinâmica. Tá. Então, eu não posso taxar um paciente com angina refratária, uma vez refratário, sempre refratário. E lembrando que o fato dele ter doença difusa não necessariamente leva a angina refratária, né? Nós sabemos que não existe uma proporcionalidade entre quantidade de doença e quantidade de sintoma. Exatamente. Né? Então, uma vez que eu consiga trazer esse paciente para uma classe funcional de angina com angina tolerável, ele poderia sim, com segurança, ser orientado para uma reabilitação não supervisionada. Uma vez que ele não tem nenhuma anatomia, um tronco, alguma coisa assim, né? Mas você sabe que no grupo nós temos pacientes que são realmente desafiantes, assim, eles têm uma anatomia com oclusão, complexa, com oclusão, com alguns capilares nutrindo o miocárdio e ainda assim com função ventricular preservada e com melhora de sintoma. Então, eu não taxaria a anatomia como um divisor de águas para liberar ou não liberar, desde que eu tenha uma avaliação funcional, um teste que me garanta segurança para a prescrição desse exercício. Acho que isso é fundamental. Perfeito. Você vê que como existem algumas nuances que realmente diferem, né? A gente não consegue aplicar uma mesma receita de bolo para todos os pacientes. A doença coronária é muito heterogênea, né? Sim. É uma riqueza, realmente. Sim. E que faz com que a reabilitação ela tenha crescido, né? Tanto nos pacientes refratários quanto nos pacientes com doença coronariana crônica sem refratariedade, que ainda vai ser pauta para o próximo episódio. Com certeza. Que bom. Né? Tá bom. Para mim é sempre um prazer conversar sobre angina refratária e sobre reabilitação nessa população, uma vez que é um campo ainda muito pouco explorado. E, é claro, essas indicações elas não encerram, né, todo o contexto. Quer dizer, muitos estudos ainda precisam serem desenvolvidos para que a gente, de fato, consiga, de repente, em algum momento, liberar essa população para fazer sem supervisionamento, agora com novas tecnologias de smartwatch. Será que a gente não conseguiria monitorar? Então, eu acho que ainda tem muita coisa para frente para vir, mas o que nós temos até esse momento é que, sim, é seguro, a gente precisa respeitar todas as condições individuais e para que ofereça segurança e efetividade também na nossa terapia. Perfeito, Lu. Bom, para mim é um prazer imenso estar aqui hoje com você, discutindo um tema tão importante, né? E de tanta coisa nova que está surgindo, sim, né? Eu fiz fellow em coronariopatias crônicas e a doutora Luciana me ajudou muito no meu aprendizado. Eu ficava perplexa quando eu via aqueles cateterismos, meu Deus do céu, eram
fantasma, né? Porque tinha o miocárdio, mas não tinha coronária. Era quase um réptil. Era quase um réptil. E aí, o Dr. Golden falava, e ela colocou ele pra andar na esteira, e de repente o paciente volta, né? Falando que tá fazendo sua caminhada, aqueles que tinham melhora. É realmente algo que deve ser gratificante na prática, Com né? certeza, com certeza. E é claro, se você não tem experiência com essa população, eu acho que, e é legítima, né, esse temor em você não orientar, não tem problema. Encaminhe para um centro com experiência. E no Brasil são poucos os centros. Eu falei assim, Lu, mas... né? No Brasil são poucos, mas talvez com um pouco mais de segurança e recomendação de diretrizes, isso a gente consiga trazer isso para uma realidade, real, vamos dizer assim. E divulgar, e que as pessoas se especializem cada vez mais, busquem estudar mais, né, saber mais desse assunto e se interessar por esse tipo peculiar de paciente. Tá bom. Bom, para mim é um prazer ter participado, eu agradeço muito. Então tá bom. Tchau, tchau, pessoal.